Nós queremos ouvir a tua palavra, queremos nos alimentar do Cristo, do pão vivo, do pão que desceu do céu. Queremos nos assentar à mesa contigo, Jesus. Queremos ser um dos teus queridos, um dos teus filhos, e de nos assentar contigo, Pai, de nos assentar contigo, Jesus, de nos assentar contigo, Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Boa noite, irmãos. Amém. Para quem eu não vi desde o ano passado, vou dar aí as saudações de Feliz Ano Novo. Hoje o pastor está mais alto. Todo mundo me enxerga aqui? O pastor hoje me botou de castigo. Ele disse que eu tinha que pregar aqui em cima no altar. Todo mundo prega no altar. Então tá, né? Para quem eu não vi antes, então quero dar Feliz Ano Novo. Que bom podermos estar hoje celebrando ao Senhor, podendo participar da primeira ceia do ano, nos assentando à mesa do Senhor. Amém? Antes de você sentar, cumprimenta alguém que está aí pertinho de você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Não sei se está alto ou se está baixo, vocês me ajudem. Muito bem, queridos. Como é que está sendo o seu ano novo? Tudo na paz, tudo na bênção. Nós estamos no dia 390 do mês de janeiro do ano de 2026, né? Janeiro, parece que nunca termina, mas vamos lá. Romanos 11, 34 ao 36, nós vamos falar de uma dívida que muitos pensam que Deus tem com eles. Nós vamos falar que Deus, que Jesus não nos deve nada. Romanos 11, 34 ao 36. Você não tem Bíblia, está aqui no telão, ou chega perto de um crente aí que ele deve estar com Bíblia, você lê com ele. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Amém, queridos. Amados, muitas pessoas elas foram a Jesus, elas foram atraídas a Jesus de uma forma, vamos dizer, enganosa. No final dos anos 70, 77, por aí, chegou no Brasil a teologia da prosperidade. Depois de 85 até 90, então ela se tornou assim uma febre no Brasil inteiro. Qualquer lugar que você fosse, o tema principal era a teologia da prosperidade. Alguns aderiram porque não queriam ficar para trás, porque não queriam perder pessoas, porque as pessoas elas se tornaram enlouquecidas pela teologia da prosperidade. E as pessoas começaram a correr para os templos, porque o convite era muito tentador. O convite que rodava em canais de televisão, que rodava em programas de televisão, em rádios, era mais ou menos assim: eu não tinha nada, mas agora eu tenho um carro importado, eu tenho outro carro, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa na praia, eu tenho uma casa no campo, eu tenho um iate, eu tenho milhões na conta, eu tenho não sei o quê. E aí as pessoas ficavam endoidecidas com aquilo. Eu lembro de um irmão, ele veio falar comigo,
Isso era 90, 92 por aí. Ele tinha vindo, estava congregando, já fazia mais ou menos um ano, estava ali e tal. E aí ele tinha um Fusca. E aí ele veio falar para mim, disse assim: pastor, eu não venho mais aqui. Não vou vir mais aqui, porque já vai fazer 2 anos que eu estou aqui. E eu vi na TV que as pessoas que ficam 2 anos naquela igreja, elas ligeiras estão com um carro importado, eles estão assim, estão assados. E eu disse: não é bem assim, irmão. Não, mas eu vou lá, porque daqui a 2 anos o senhor vai me encontrar, e o senhor vai ver que eu vou estar com um carro importado, eu vou estar assim, vou estar com milhões na conta. Eu disse: tá bom, irmão, o senhor está certo disso, é isso que o senhor quer? Não, é isso que eu quero. Vim só aqui para avisar para o senhor. Eu disse: tá bem. Passou, sei lá, um ano e meio, encontrei ele no mercado. Aí estava ele, a esposa, a filha, e eu fui tentado e não segurei a tentação. Eu perguntei para ele: e aí, irmão? Já se desfez do Fusca? Já está de carro importado? Ele disse: não, pastor, eu vendi o Fusca, agora eu estou a pé. Eu disse: como assim você está a pé? Cadê o carro importado? Cadê a casa na praia? Cadê? Pois é, não é bem assim, né, pastor? Eu te falei que não é bem assim. Mas as pessoas eram atraídas por um Jesus que não existe. Então elas eram atraídas porque elas entendiam que Jesus, ele seria capaz de promover a elas, de promover na vida delas uma grande ascensão, uma escalada social que eles não encontrariam em lugar nenhum. E elas chegavam naqueles locais de culto e ouviam aqueles testemunhos pela TV, no próprio local de culto, e de repente alguém dizia: você quer aceitar Jesus? Quem não iria querer aceitar o Jesus que dá carro importado, que dá casa na praia, que dá milhões na conta, que transforma a vida da pessoa em pouco tempo no milionário? Então as pessoas corriam e aceitavam esse Jesus. O Jesus que era capaz de dar a eles coisas. O Jesus que era capaz de enriquecê-los, de promover algo que só alguém que ganhasse da Mega Sena poderia experimentar. Eu não jogo, também não sei, nunca vou saber. Mas enfim. E aí as pessoas elas começaram a entender que Jesus tinha uma dívida com elas. Porque afinal de contas elas foram a Jesus porque eles queriam que Jesus lhes desse algo. E já que Jesus não deu, Jesus tem uma dívida com eles. Porque Jesus tem que dar. Porque se deu para o outro, por que não deu para mim? Eu quero. E as pessoas passaram a entender que Deus deve para elas alguma coisa. E elas passavam a cultuar a Deus, não pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele poderia lhes dar. E o seu relacionamento com Deus, ele acabou se tornando como um comércio, um negócio. O seu relacionamento com Deus, ele se tornou como alguém que chega diante desse Deus somente para alcançar alguma coisa. Deus tem que lhe dar. Há uma dívida. Deus e o céu, eles nos devem alguma coisa. E fatalmente, da mesma maneira que eles correram para esse Jesus, eles se depararam com uma realidade que não é bem assim que acontece. Não é desse jeito que acontece. Não é dessa forma que acontece. Não é assim que o céu se move. E aí muitas pessoas acabaram se decepcionando, afastando-se do Senhor, de um Senhor que na verdade eles nunca conheceram, para que talvez no meio daquela decepção eles encontrassem o Senhor. A gente vê, por exemplo, na palavra de Deus que Jó era um homem que tinha uma vida extremamente religiosa. Ele todos os dias ele levantava cedo, oferecia sacrifício ao Senhor, ele empregava muitas pessoas, ele realizava muitos projetos sociais,
ele socorria muitas famílias, ele contratava muitos empregados, ele era assim uma pessoa extremamente religiosa. E a palavra de Deus diz que ele levantava de manhã e ele pensava assim: será que os meus filhos, eles cometeram algum pecado e eles não se arrependeram e eles não ofereceram sacrifício ao Senhor? Então ele oferecia o sacrifício por ele e oferecia pelos filhos, para que os filhos não ficassem numa condição descoberta de uma certa proteção de Deus. Mas foi exatamente no meio de uma decepção, no meio de uma perda, que Jó entendeu e que Jó conheceu o que ele pensava que conhecia. Porque a pessoa que se aproxima de Deus e ele começa a se encher de religiosidade, de coisas religiosas, de práticas religiosas, entendendo que a prática religiosa é o suficiente para que tenha um relacionamento com Deus, mas que o seu relacionamento com Deus ele funciona apenas em volta de práticas e não de algo real, prático com Deus. Foi no meio dessa situação, sepultando os filhos, perdendo a riqueza, o homem que era o mais rico do seu tempo, de repente ficou pobre, perdeu tudo que tinha. E depois, no momento em que a palavra não diz, não relata quanto tempo Jó ficou doente, quanto tempo Jó passou por toda aquela situação, por toda aquela condição, até que um dia ele foi orar pelos amigos, porque Deus pediu que ele orasse pelos amigos, e aí ele diz algo. Quando Deus muda a história de Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço-te contigo andar. Então muitas pessoas às vezes elas conhecem a Deus, elas ouvem sobre Deus, mas não têm um relacionamento com Ele. O que eles conhecem de Deus é alguma coisa muito religiosa, muito ritualística e muito vazia. E assim, no meio da decepção de não ter encontrado o Cristo que dá todas as coisas, quem sabe eles possam encontrar o Cristo verdadeiro, que não tem nenhuma dívida conosco, que não nos deve nada. Deus não te deve nada, Jesus não te deve nada. Então se alguém vem a Cristo e ele pensa assim: não, Jesus vai me dar um carro, Jesus vai me dar uma casa, Jesus vai me dar dinheiro, Jesus vai me dar bens, Jesus vai me dar coisas valiosas, Jesus vai me promover viagens extraordinárias, Jesus vai me dar fama, Jesus vai, enfim, a lista é grande. Então nós vamos ver o que é que o apóstolo Paulo aconselha aos colossenses, e o que ele aconselha a mim e a você a respeito das coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3, Colossenses capítulo 3, verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai falar o que é a vida cristã, o que é a nossa vida com Deus. E quando a gente começa a mergulhar no Evangelho do Reino, irmãos, existem crises, porque a gente começa a ser confrontado no tipo de fé que nós tínhamos em Deus, no tipo de relacionamento que nós tínhamos com Cristo. Então ele diz lá: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai. Ele usa duas palavras, dois verbos: buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bom, eu preciso fazer aqui um parêntese, eu preciso fazer aqui uma abertura para dizer algo muito importante. Primeiro, bom, Jesus não te deve nada, amém? É verdade que quando alguém vem a Cristo e ele se aproxima de Cristo, às vezes trazendo um histórico de uma vida lançada no pecado, onde tudo que a pessoa
ganha, todo recurso que ela tem, todo recurso que vem à sua mão, às vezes ele é gasto numa dependência química, às vezes é gasto no álcool, às vezes é gasto no cigarro, às vezes é gasto em drogas, às vezes é gasto em coisas que no fim das contas são formas que a pessoa encontrou para buscar algo que só Deus pode lhe dar. Então as noitadas, as festas, as bebedeiras, as coisas, os gastos extravagantes, buscando algo que o dinheiro não pode dar, que nada nessa terra pode dar e que só Deus pode dar. Então essa pessoa vem a Cristo, irmãos, e ela encontra a salvação em Cristo. É lógico que Deus vai promover mudança e transformação na sua vida. É lógico que aquela pessoa que gastava sei lá quanto com bebida, com isso, com aquilo, com aquele outro, de repente ele se converte, ele não gasta mais com isso. O dinheiro vai aparecer, não vai? O dinheiro vai aparecer. E logicamente ele vai passar a viver melhor. Ele vai comer melhor, porque eles não comiam, só bebia. A Zadélia disse que nas festas da faculdade chegava lá, pai, eles assavam meio quilo de carne, um pedacinho de carne lá, e não sei quantos litros de bebida. Ninguém comia nada. Ela disse, eu comia. Eu ia para comer, eu comia, mas o pessoal só queria beber. Só queriam consumir algo, não queriam comer. Então é lógico que essa pessoa que vem de uma vida completamente desregrada e ela chega a Cristo, é lógico que acontecerão mudanças, é lógico que de alguma forma Deus vai abençoá-lo e ele vai ter mais recursos. Mas Deus não tem compromisso de dar recursos a ninguém. Mas agora eu vou fazer um concurso e eu vou concorrer com outro lá que é toda a religião lá ruim do diabo. Quem vai ganhar? Quem estudou mais, meu filho. Não tem essa de eu sou crente, eu vou ganhar. Não, se você não estudar, se você não se preparar, se você não se dedicar, se você não se habilitar para alguma coisa, Deus vai ficar olhando para você. É como aquela pessoa que fica dormindo 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e fica chorando, dizendo, Deus não me dá trabalho, eu estou aqui desempregado. Mas sai da cama, vai cedo, leva um currículo, vai lá, se apresenta, né? Toma um banho, corta a barba, enfim, põe perfume, te ajeita, põe uma roupa decente, vai lá na empresa, leva o teu currículo, aí as coisas começam a acontecer. Agora, é ficar em casa esperando, não, Deus vai me dar, não, Deus não vai dar. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar habilitado para isso, para aquilo que você vai concorrer. Se você não estuda, que vai concorrer com quem estuda horas e horas, você sempre vai perder. Você está entendendo? Pastor, então Deus vai abençoar. Vai seguir aqui também, olha. Deus vai abençoar então a vida de alguém que chega diante dele. Essa pessoa vai ter mudanças na sua vida de forma que ele vai ter mais recurso, vai. Mas a nossa vida com Deus, ela não está atrelada, não está condicionada a que Deus nos dê recurso. Você está entendendo? A sua vida com Deus, ela não está condicionada ao fato de Deus te dar recurso ou não, de Deus te fazer prosperar ou não, de Deus te fazer enriquecer ou não, porque essa ânsia, essa busca é tão grande, essa preocupação ela é tão grande, que hoje 47% dos crentes hoje no Brasil, 47%, então de cada 2, 1 é viciado em jogo do tigrinho, jogo de não sei o que, jogo de não sei o que. A coisa está tão assim, que flagraram o pastor lá no culto acontecendo, e o pastor jogando no tigrinho. Porque a pessoa entende assim, então eu estou no altar, quem sabe agora no altar, Jesus vai me abençoar. Pastor, é a sua vez, só um pouquinho. Então, se o pastor está assim, eu aprendi no seminário assim, se o pastor senta, a igreja deita e rola. Então, se o pastor está assim, viciado no jogo, no tigrinho, o que sobra para fazer, irmão? O que esse homem vai pregar? Numa dessa ele vai dizer o evangelho do tigrinho. Numa dessa ele vai dizer alguma coisa que nem está na Bíblia. Mas Deus
não têm o compromisso. O que Paulo aconselha? Irmão, primeiro, buscai as coisas lá do alto. Tá, pastor, então eu não posso me preocupar com a minha vida, então eu não posso estudar, eu não posso melhorar. Pode, deve estudar, se preparar, concorrer, ir para concurso, correr atrás do teu sonho, do teu desejo, do teu projeto, até que um dia Jesus diga: agora deu, agora tu vai fazer isso aqui. Vá, estude, se prepare, se esforce, faça a sua faculdade, se prepare, se habilite, concorra, ganhe, conquiste, se esforce, se empenhe, trabalhe bastante, seja fiel, honre o Senhor, honre a sua família, honre a sua esposa, honre o seu marido, vai à frente, persegue qualquer que seja o teu sonho. Mas se um dia Jesus disser: tá, agora, Renan, larga esse negócio e agora tu vai fazer isso aqui. É isso que tu vai fazer. Aí você não pode chegar para Jesus e dizer: ah não, Senhor, eu trabalhei a vida inteira para construir isso aqui, agora o Senhor quer que eu largue isso aqui? É exatamente isso que eu quero que você faça. Larga isso aí e vai fazer o que eu estou pedindo que você faça. Desde que aquilo que você tem, desde que aquilo que você possui, desde que aquilo que você conquistou, e que não foi sozinho, porque quando o povo de Israel estava entrando para Canaã, Deus disse assim: ó, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra muito próspera. Tudo que vocês plantarem, vocês vão colher, vocês vão enriquecer, vocês vão viver bem, vocês vão ter uma vida próspera. Mas nunca digam: foi a força do meu braço que fez isso. Se você é cristão, é crente, segue ao Senhor, você não pode bater no peito e dizer: porque eu sou, porque eu faço. Não, querido. Deus te dá graça, Deus te dá habilidade, Deus te dá sabedoria, Deus te deu assim, ó, a graça de poder entrar no lugar, no teu trabalho, numa condição, e Ele é quem vem te favorecendo naquele ambiente, naquele local de trabalho, Ele que vem abrindo portas, Ele que vem sendo fiel a ti, porque até mesmo você é fiel com Ele, e a palavra de Deus diz que nós até podemos não ser fiéis, mas Ele é fiel à sua palavra. Então você vai ser de alguma forma favorecido, porque você tem um compromisso com Ele. Mas não pense que aquilo que Deus te deu é mais importante do que Ele na tua vida. Você precisa entender que a coisa mais valiosa que Deus te deu é Jesus, não são as coisas. Então Ele diz assim: busca as coisas lá do alto. Busca as coisas do alto, busca as coisas espirituais, busca as coisas que Deus tem para nos dar, porque as coisas que Deus tem para nos dar não tem dinheiro que pague, não tem dinheiro que pague o prazer de estar na presença do Senhor, não há dinheiro que pague o prazer de estar adorando ao Senhor, de ter liberdade em adorá-lo. Não há recurso financeiro no mundo que pague a salvação. Não há. Esse foi o maior presente que Deus nos deu, que é Cristo. E nada mais. Tudo mais que vai ser agregado na sua vida, na sua caminhada com Deus, essas outras coisas, elas são secundárias, mas elas não são o principal. O principal é Cristo. Então, se nessa caminhada você foi conquistando, você foi agregando coisas na tua vida, amém, glória a Deus. Mas se um dia Jesus disser: bom, agora, Fernando, larga tudo e você vai fazer isso aqui, agora você vai para tal lugar, você vai fazer isso, você vai pegar esse teu conhecimento, agora você larga o teu consultório, você se formou, você é médico agora, você é cirurgião, você não sei o que, você é um cardiologista, você estudou muitos anos, alcançou um nível tal, agora fecha o teu consultório e agora você vai lá para o Médicos Sem Fronteira e você vai atender pessoas de graça. Eu quero que você vá lá para algum lugar na selva da Colômbia, eu quero que você vá para algum lugar lá na selva amazônica, eu quero que você vá lá para o Iraque, para o Irã, e você vai lá salvar vidas, e você vai pregar o Evangelho não com palavras, mas pelo teu modo de vida, pela forma que as pessoas vão conhecer a Cristo, da maneira que você vai atender a elas. Não, mas o meu consultório não é teu,
fui eu que te dei, agora tu fecha e vai lá, pega esse teu dinheiro tudo e vai para lá, e você vai atender pessoas de graça, porque eu estou dizendo que você deve fazer isso. Porque nós devemos pensar nas coisas do alto, nós devemos buscar as coisas do alto, porque na nossa vida com Deus o que importa não é o quanto nós estamos ganhando, o que importa é o quanto de Cristo nós estamos agregando na nossa vida. O que mais diz a palavra? Então Paulo diz: buscar e pensar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, porque a nossa fé, a fé cristã voltada para o reino de Deus, ela está firmada em coisas eternas, não em coisas terrenas. Então há pessoas que elas estão esperando alguma coisa. Quando que Deus vai me dar? Quando que Deus vai me dar? Eu vou dizer uma coisa para você. Muitos cristãos vão partir para a glória e talvez nunca terão sua casa própria. Talvez nunca terão um carro do ano. Talvez nunca terão uma posição social de importância. Muitos cristãos fiéis ao Senhor, a sua riqueza não está nos bens materiais. Nós não podemos, irmãos, mergulhar num pensamento, numa mentalidade que a vida de sucesso em Deus está relacionada àquilo que nós possuímos. Então eu sou abençoado porque eu compro uma calça, sei lá que marca, qual é a marca famosa hoje? Eu estou tão por fora. Quem é que sabe aí? Quem sabe? Estão por fora também, estão se fazendo. Uma jaqueta, eu fui lá no final de semana atrás, a velha também, nós somos lá em Ribeiro. Vamos lá. Aí entramos na loja lá, tinha as jaquetas e os coletes da Columbia, né? Columbia. Eu tenho que trabalhar não sei quantos meses para comprar uma jaqueta daquela. E ela disse: aqui, pai, isso aqui que tu tinha que comprar. Mas quanto que é isso? 270 dólares a jaqueta. Isso aqui tu bota só uma camisa aqui, ó, no inverno, e tu vai passar calor ainda com essa jaqueta, porque ela é para lugar que tem neve, tá? Isso aí não é para o filho de São Gabriel, sabe? Não precisa disso aí. Não, mas isso aqui que tu tem que ter, ó. Aí mostrou o colete, olha aqui, ó. Olha, esse é o colete que tem que usar, tá? Então aí a pessoa pensa assim, ó, eu uso o colete da Columbia, eu uso o tênis da Nike original, não é esse pirata que está aqui chegando em São Gabriel, original, eu compro não sei o que, eu uso não sei o que, então eu sou abençoado. O outro que não adquire, que não tem, ele não é abençoado. Mas quem disse que a bênção de Deus sobre a vida de alguém está no fato de ele ter ou não ter alguma coisa, de ele possuir ou não possuir alguma coisa? Quem disse que Deus mede a vida abençoada de alguém por aquilo que ele consegue adquirir e por aquilo que ele consegue possuir? Onde que está na palavra de Deus esse ensinamento? Onde que está na palavra de Deus que a bênção de Deus na vida de alguém vai se expressar e se manifestar no tanto que ele consegue adquirir? Não existe isso na Bíblia. Então alguém não vai possuir, alguém não vai adquirir, alguém não vai enriquecer, alguém não vai ter aquilo que todo mundo acha que é extremamente importante para a sua vida. Nós não podemos olhar, então o Deus que nós servimos no Brasil é diferente do Deus que os irmãos lá na África ou em outro país eles seguem, porque lá eles precisam andar 12 horas. Eu vi esses dias um obreiro, soube que havia um pastor pregar e ele estava acostumado a ir num culto e o pastor pregar 4 horas, 5 horas, porque tem que valer a viagem. Então o pastor que vai pregar tem que saber que ele tem que pregar 4, 5 horas. E aí ele soube que havia um pastor de fora. E aí ele andou 12 horas caminhando para ter o lugar do culto. Aí ele chegou lá, aí ele descobriu que o pastor ia ficar no culto 1 hora. O pastor ia ficar no culto só 1 hora, depois ia para não sei onde, depois ia não sei para onde. Pensando na recepção daquele obreiro. Alguém perguntou: quanto tempo você levou para andar? Eu andei 12 horas para chegar aqui. Para o pastor falar 40 minutos e ir embora. Ele dá vontade de bater naquele homem, fazer andar para chegar aqui e ouvir sei lá o que por 40 minutos.
Não podemos imaginar, irmãos, que porque aqui no Brasil a nossa mentalidade é que alguém precisa ter e adquirir, então em outros lugares que as pessoas não têm e não adquirem, então o Deus que eles seguem é diferente do nosso, porque o Deus é brasileiro, então, né? Deus é brasileiro, porque os brasileiros enriquecem, os africanos não. O pessoal do Irã enriquece, nós enriquecemos. Ou a gente segue um outro Deus, ou o Deus deles é diferente do nosso. Então a gente precisa saber, queridos, que nem todos vão ter, não é porque merece ou porque não merece, é porque simplesmente é assim a coisa. E muitas vezes aquele que não adquire, aquele que não tem, pode ter uma vida muito mais próxima de Deus do que aquele que tem tudo. Romanos 6:23. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o maior presente que o Senhor nos deu? Vida eterna. É Jesus, é a salvação. O resto é o resto. Se você estiver andando com Jesus e Ele te agraciar, e você for agraciado por Ele, por algum motivo que você crescer, melhorar, amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Mas não pense que a vida com Deus está resumida apenas isso. Não está resumida apenas isso. Porque o bem maior que Deus nos deu é Jesus. Jesus é o bem maior. É o maior presente que o Senhor entregou para cada um de nós. Temos recebido a sua salvação. Vai subir, filho? Vamos lá. João 6:26 e 27. João 6:26 e 27. Quando as pessoas vieram a Jesus, obrigado. No dia anterior, Jesus multiplicou os pães e os peixes. No culto de Natal eu falei sobre isso. Quando Jesus chamou os discípulos e disse: vocês vão e deem pão para eles. Jesus deu uma ordem para os discípulos, a ordem que até hoje reverbera, se espalha sobre a igreja. A igreja tem uma responsabilidade social. A igreja não pode terceirizar e achar que os outros têm que fazer. Existe uma responsabilidade na igreja, pelo menos com os da casa. Mas se ela puder fazer mais do que isso. Mas no dia seguinte, um dia Jesus veio e disse para os discípulos: vão e deem pão para eles. No dia seguinte, as pessoas souberam que Jesus estava de novo naquela região, e elas correram atrás de Jesus. Elas correram para o encontro de Jesus. E quando elas correram ao encontro de Jesus, Jesus sai com essa aí, ó. Jesus mata a pau. Jesus respondeu a eles assim: em verdade, nós vamos ver 26 e 27. Em verdade, eu vos afirmo, vós me buscais não porque viste os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus o Pai colocou o seu selo sobre ele. Jesus, ele coloca assim, irmãos, uma linha tênue entre um braço social e não atrair as pessoas por causa de coisas. Que as pessoas não sejam atraídas por causa de coisas. Como no culto de Natal, quem estava aqui deve lembrar, porque a gente sabe, querido, assim, uma cesta de alimento, poucos dias ela termina.
o brinquedo se quebra, a roupa se rasga, tudo termina, as coisas acabam. Aquelas crianças que receberam aqui aquela cesta bem farta, aquilo já não deve ter nem poeira, nem farelo não deve ter mais. Há poucos dias atrás, tudo vai terminando, tudo isso acaba. Mas o objetivo não é só dar a comida, a vestimenta, não é apenas praticar um braço social, mas o objetivo é que as pessoas entendam que nós não podemos ir a Cristo só porque Ele pode nos dar o pão e o peixe. Nós não podemos ir a Cristo só porque Ele pode nos dar o pão e o peixe, e ignorar os sinais, ignorar todo o resto que Deus faz, ignorar todas as promessas que Ele nos deu, ignorar tudo mais que Ele nos oferece. Então Jesus diz assim, trabalhai não pelo alimento que se perde, que você possa buscar a Deus, querido, não por causa do pão e do peixe. O reino de Deus não é comida e não é bebida. Isso é uma coisa assim, querido, tão importante de se entender. E quando a gente começou a mergulhar no Evangelho do Reino, irmãos, a gente começou a ver que muitas vezes o buscar a Deus era como quem encontrou um gênio da lâmpada. E aquele gênio diz: você tem direito a tantos pedidos. Então a pessoa acha que é assim. E aí um dia a gente descobre que tudo que Deus quer nos dar, tudo o que Deus quer nos dar é a salvação. É a salvação. É de você terminar a sua caminhada e terminar a sua caminhada sabendo para onde você vai. Ontem faleceu um cidadão muito importante aqui na cidade. No dia anterior faleceu um pastor. E as pessoas todas elas dizem, elas se despedem dizendo a mesma coisa: que Deus te receba de braços abertos. E quem vai descansar em paz é aquele que está com Cristo. É aquele que está com Cristo. Não importa quão importante seja a pessoa, não importa se ela é rica, não importa qual é a sua condição, ela vai descansar em paz no momento que ela entregou sua vida ao Senhor. Você pode ter dúvida de todas as coisas, irmão, você nunca deve duvidar. Jesus já te deu a salvação, é tua, você já está marcado, você já tem o selo. Você pode morrer, irmão, da forma mais terrível que for, da forma mais drástica que for, da forma mais bandida que for. Você pode morrer doente, você pode morrer com câncer, você pode morrer de qualquer forma, querido. Mas Jesus, ele diz assim: vocês não devem temer aquele que pode ferir o corpo. Vocês devem temer aquele que pode enviar, não só matar o corpo, mas enviar a sua alma para o inferno. Esse vocês têm que temer. Então, você preste bem atenção: o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é escalada social. O reino de Deus, se você foi a Cristo por causa disso, abandone esse negócio, larga de mão esse negócio e saiba que o reino de Deus é Cristo. E a coisa mais importante que Deus te deu é a salvação. E nessa salvação você está seguro, nada vai te tirar essa salvação. Se você não tem dinheiro, se você está doente, se a família não vai bem, aconteça o que acontecer, você pode estar andando pelo vale da sombra da morte, você pode estar vivendo todo tipo de problema que acontece na vida da gente, na nossa caminhada. Você está salvo. Se o teu coração parar de bater, se você morrer, amém, glória a Deus. Você fecha os olhos aqui na terra. No instante seguinte, você está entrando no paraíso. O Senhor está te esperando lá para você descansar. E de lá, dessa salvação, ninguém vai te tirar. Nada vai tirar você. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, ninguém pode tirar das minhas mãos.
O resto, todo o resto, qualquer outra coisa que você possa julgar que seja importante, não é importante. Não é importante. Porque recurso, todas as coisas, irmãos, tudo termina. Lembra quando o cantor famoso Leandro teve um câncer fulminante, teve um câncer agressivo. Em poucos dias ele morreu. Não teve dinheiro no mundo que pudesse dar saúde para aquele moço. Não teve recurso no mundo que pudesse pagar para que ele pudesse retornar e pudesse restaurar a vida e pudesse continuar a vida de fama que ele estava vivendo. Nada no mundo pode pagar aquilo. Talvez possa acontecer isso com qualquer um de nós. Meu irmão morreu de câncer, a família inteira orando e intercedendo, mas ele partiu, morreu de câncer, não morreu com o Senhor, descansou com o Senhor. Os últimos tempos de vida dele foi chorando e clamando a Deus. Eu acredito que o tempo inteiro da vida dele, mais próximo de Deus que ele andou, foi no tempo que ele teve se tratando do câncer, mais ou menos 2 anos. Os últimos meses de vida, no fundo de uma cama, encolhendo, perdendo corpo, perdendo massa muscular. Um homem que era maior, mais forte que eu, ficou um pacotinho de gente. Já não tinha praticamente perna, era só osso e pele. O câncer consumiu, o câncer destruiu, o câncer detonou no seu corpo, mas o seu espírito estava lá, e ele não queria morrer. E o pai disse: filho, descansa. Vai, meu filho, deixa. Deus cuida das outras coisas. E aí ele descansou e partiu. Mas um dia na glória eu vou reencontrar com ele, como vou encontrar com minha mãe, morrendo com o Senhor, partindo com o Senhor. Que prazer de saber que um dia eu vou poder reencontrá-los novamente. Esse é o maior bem que Deus tem para nos dar. Então que você possa buscar ao Senhor. Estamos iniciando o ano. Que você possa buscar ao Senhor, querido, não porque Deus vai te dar alguma coisa. Nós lemos o primeiro texto, e o primeiro texto, ele diz ali: porque tudo é Ele, porque dele, e por meio dele, e para Ele, são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. O reino de Deus é Cristo, é somente Cristo. Não se trata de nós, não se trata do que Deus pode nos dar, se trata de Cristo. A gente conhecer mais Cristo, a gente amar mais Cristo, a gente se apaixonar mais por Cristo, a gente servir por Cristo, a gente gastar a vida por Cristo, a gente entregar a vida por Cristo. Como o apóstolo Paulo diz: gaste a sua vida pelo Senhor, gaste a sua vida para Cristo, gaste a sua vida em prol do reino de Deus, gaste a sua vida. E o resto que o Senhor tenha graça e possa te dar. Mas se Ele não der, não fique chorando, não fique desesperado, não fique perdido, não fique decepcionado. Agora eu vou abandonar Jesus. Jesus não me deu nada, eu já estou tanto tempo nesse negócio, Jesus não me deu nada. Não, querido. Vamos orar, vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Jesus não nos deve nada. Não há uma dívida no céu. Não há um bilhete no céu com o seu nome, dizendo um carro, uma casa. Muito pelo contrário, havia um bilhete com o seu nome, com uma dívida que você não poderia pagar, e Jesus pagou por você. Feche os seus olhos. O reino de Deus é mais do que o pão e o peixe, mais do que comida e bebida, mais do que bens, mais do que coisas. O reino de Deus são coisas eternas, são coisas espirituais, são coisas valiosas no reino. O tesouro é aquele que é acumulado no céu e não na terra. Aleluia. Estamos iniciando um novo ano, Senhor. Pai, se nós
tivemos uma mentalidade distorcida, Senhor, se nós formamos uma mentalidade materialista, se nós formamos uma mentalidade onde o Senhor nos deve alguma coisa, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, Pai. Nos perdoe se de alguma maneira, de alguma forma, nós estamos condicionando a andar contigo e trilhar o teu caminho por aquilo que o Senhor pode nos dar. Ah, Senhor, nos ensina a olhar para os tesouros eternos, para as coisas valiosas do teu reino. Nos ensina, Senhor, a não ser tão materialista. Nos ensina, Senhor, a não corrermos tanto atrás de tantas coisas e abandonarmos o relacionamento contigo. Porque no fim das coisas o que vai prevalecer é o quanto de Cristo há em nós. Pai, nos ajuda a nos firmar em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que nós sejamos edificados sobre a rocha. Nos ajuda, Senhor, que nós sejamos edificados no Senhor, em Cristo. Que Cristo possa ser cada vez mais formado dentro de nós, no nosso coração. Que a nossa mentalidade religiosa caia por terra, Senhor. Que nós não sejamos aqueles que estão atrás de Ti, atrás do pão e do peixe. Que nós sejamos como Maria, que se assentou aos Teus pés. E que quando foi questionada, Tu disseste: ela escolheu a melhor parte. Que nós saibamos escolher a melhor parte, Senhor. Que nós saibamos escolher o que há de melhor para Ti. Que é nos render aos Teus pés, nos render diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Pai. Sim, Jesus. Não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua me basta, eu Te levarei por onde eu for. Sim, Senhor. A Tua presença que nos basta, Senhor. Nada mais nos satisfaz, Senhor. A Tua presença que nos basta. A Tua presença que nos basta, Pai. Em nome de Jesus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Abrace alguém que está aí pertinho de você. Sente, nós vamos tomar a ceia. Primeira ceia do ano. Uau! Tão valioso é um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Você vai receber aí no seu lugar o pão e vai receber o suco. Segure na sua mão, espere. Todos nós vamos juntos receber a ceia. Todos juntos vamos participar do pão e do cálice. Glória a Deus. Sim, Jesus. Você precisa sair do seu lugar para se aproximar de alguém com quem você quer participar da ceia. Você pode sair do seu lugar. Você pode ir de encontro a alguém e participar da ceia com essa pessoa.
Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso chegar. Veja se tem aí o pão. Somente pelo sangue. Veja se um cálice de baixo tem o pão. Nós vamos abençoar agora. Pai amado, nós abençoamos agora, Senhor, este pão, como tu disseste, isto é o meu corpo. E abençoamos este suco, pois tu disseste, este é o meu sangue. Isto é o meu sangue. Nós vamos hoje receber verdadeira carne e verdadeiro sangue. O corpo e o sangue de Cristo. Quando esses elementos entrarem em nosso organismo, Senhor, que venha acompanhado desses elementos, Senhor, venha a tua virtude, venha a tua graça, venha a saúde, venha a cura física, cura emocional, vigor espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você vai comer o pão ou vai oferecer para quem você está compartilhando a ceia. Ofereça o pão e coma do pão. Coma do pão. Esse é o corpo do Senhor. Depois você vai beber do cálice, ou oferece para alguém que está do seu lado, e beba do cálice. Aleluia. Se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar em pé, esse é o teu tempo com o Senhor. É o tempo que você tem para agradecer, para estar a sós com Ele. Você e Ele, você e Cristo. Ele que te convida a sentar-se com Ele à mesa. Ele que não nega a ceia a ninguém. Ele que nos recebe, que nos acolhe, que nos abraça, que nos ama, que nos perdoa, que nos restaura, que nos santifica, que nos purifica, que nos justifica. É Ele, é Cristo. É Ele quem nos dá a nova vida. É Ele quem diz na sua palavra: eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Sim, é Ele que nos recebe. É Ele que nos acolhe no seu reino. É Ele que anseia que nós trilhemos o seu caminho, que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Sim, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia, por seu amor. Obrigado, Jesus, por sua compaixão. Obrigado, Jesus, por nos permitir nos assentar contigo. Sim, Jesus. Queremos ser como João, que debruça a cabeça sobre teu peito, Senhor, e ouvir as batidas do teu coração. Queremos, Senhor, estar contigo, por causa da tua presença, por causa da tua companhia, por causa do teu amor, por aquilo que tu és, por aquilo que tu tens feito por nós. Que o nosso coração se encha de gratidão a Ti, que o nosso coração se encha de gratidão por tudo que o Senhor tem realizado, pela salvação que nos deu, pelo Teu perdão, Senhor, por aquilo que o Senhor nos deu, que não há dinheiro do mundo que pague. Nos fez nascer do Teu reino, nos fez nascer no Teu reino, Senhor, e nos deu a graça de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa casa, por essa família do teu reino. Obrigado pelas vidas que o Senhor tem trazido, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Te damos graças, Pai. Te damos graças. Sim, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos lá, querido. Cante junto aí. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será um segredo. Amém, queridos? Amém? Dá mais um abraço nunca é demais. Coisa boa é ganhar abraço. Aleluia. Nós vamos encerrar a transmissão, irmãos. A gente vai dar aqui alguns avisos apenas, encerrar. Vamos falar do aniversário do ministério, irmãos, agora no final do